Sejam bem-vindos, bem-vindas, alunos do terceiro ano. Aqui é Cleiton para mais uma aula de História. A gente inicia nosso assunto, o nosso novo assunto, que na verdade é uma continuidade do que a gente está vindo estudando, que é Primeira Guerra Mundial. E aí nós estamos com este assunto novo e vamos começar a tratar dele agora. Vamos lá. Bom, então esse assunto está dividido em duas aulas, que vai ser essa aula de hoje, a aula de sexta, porque quarta a gente tem aula especial. E a aula de hoje a gente vai falar da crise dos anos 20. E na próxima aula a gente vai falar sobre a ascensão nazifascista. Eu vou fechar um pouco minha câmera porque a internet está dando uma oscilada, tá? Então eu vou dar uma fechadinha aqui. A gente vai abrindo aí aos poucos, para não travar tudo. Bom, então, vamos lá, a crise dos anos 20. É o chamado período entre guerras mesmo, e vai receber essa denominação porque vai se estender ao final da Primeira Guerra Mundial, que é em 18, né? E vai aí ficar em 18 até 39, que é quando vai dar início aí à Segunda Guerra Mundial. Como a gente já estudou agora que a Primeira Guerra Mundial determinou o fim do quadro histórico que foi construído ao longo do século XIX e que foi resultado daquelas políticas imperialistas, né, e que, de qualquer forma, a Primeira Guerra alterou significativamente o cenário mundial, altera de maneira profunda e vai dar oportunidade, óbvio, de surgimento de outras potências, e outras potências como os Estados Unidos da América e também a União Soviética. Lembrando que no meio da Primeira Guerra, a Rússia sai, depois faz a sua Revolução Russa, foi o nosso outro assunto, e transforma-se aí depois em União Soviética. Todavia, essas marcas deixadas por esses acontecimentos todos seriam acontecimentos que atingiriam o mundo inteiro, como aconteceu, né? E que, de certa maneira, era o período de outros tempos. Mas a aula de hoje é sobre os Estados Unidos e a Europa nos anos 20 também, né? Então vamos seguir aí. Final da Primeira Guerra, em 18, a Europa estava arrasada, tudo foi muito destruído, faltava alimentação, faltava apoio financeiro, as indústrias foram afetadas também, causou muito desemprego, e essas séries de bens aí, como gêneros alimentícios, medicamentos, têxteis, infraestrutura, tudo ficou bastante vulnerável, não é? E era um problema que o capitalismo deveria reagir. E a apostila que está lá no CLES é uma apostila sobre o novo capitalismo, o período entre guerras e o novo capitalismo, né? E o que acontece é que vai ter esse crescimento, digamos assim, né? De maneira geral, os Estados Unidos acabou conseguindo não entrar na guerra logo no início, ele sai com saldo positivo, porque ele entra no final. Isso é um fato importante a ser tratado, né? E nos anos que antecederam o ingresso dos Estados Unidos nesse conflito, ele estava se desenvolvendo. Então, seus concorrentes diretos nessa produção industrial, que era quem? A própria Alemanha, que era rival, a Inglaterra e a França,
que eram, digamos, os personagens, né, as potências protagonistas, e seriam protagonistas também na guerra, né, deixando o mercado internacional completamente aberto. Então a realidade econômica europeia contrastava muito com a dos Estados Unidos em franca expansão. Então, nesse dado momento em que houve o desenvolvimento dos Estados Unidos, que estava tentando seguir o modelo adotado pelos seus concorrentes, que era a Inglaterra, a França e a Alemanha, na guerra eles vão se quebrar e os Estados Unidos é que vai agora continuar o seu desenvolvimento. Inclusive vai investir cada vez mais no desenvolvimento da indústria bélica. Né? Que está na apostila lá, logo no início da apostila tem lá falando sobre a nova Pax Armada. Então o país vai se tornar o maior exportador de alimentos, bens de consumo, remédios e capitais para os países europeus durante e após a guerra. Então, esses países vão estar dependentes dos Estados Unidos a partir de então. E aí os Estados Unidos vão conseguir uma concentração de dólares muito significativa. Vai saltar de 435 milhões que tinha na balança comercial, pulando para 3,5 bilhões de dólares após o conflito mundial. Ou seja, a guerra foi positiva para ele. E aí, claro, entrando muito dinheiro, vai ocorrer o que se chamou depois de American Way of Life. Seria uma estrutura de modelo de vida americano. E que isso só foi possível porque houve esse desenvolvimento econômico e tecnológico, né, que ocorreu lá na década de 20, que é o nosso assunto de hoje, né? Crise dos anos 20, nosso assunto de hoje. Então, a década de 20 ocasionou essas transformações na sociedade americana e que eles acabaram se desenvolvendo. Então, vendiam para o mundo inteiro um sucesso, não é? O estilo de vida norte-americano, que se associava ao sonho capitalista de liberdade e felicidade com a sociedade de consumo. Ou seja, só era feliz quem consumisse, não é? Então, e só tinha um status de desenvolvimento familiar aquelas famílias que estavam, tinham, por exemplo, estavam com posses de automóveis, né? Eletrodomésticos, como fogão, geladeira, aspirador de pó, tudo isso para poder trazer uma vida mais confortável, eram elementos fundamentais para que se facilitasse o dia a dia das pessoas, né? Então tudo isso foi se formando, foi se configurando uma vida próspera, um status de quem podia possuir essas coisas. E aí também tinha aí um apelo do próprio presidente em proporcionar esse entusiasmo e também fazer com que as pessoas cada vez mais consumissem produtos internos, não produtos externos. E aí tinha todas as lojas muito bem realizadas, muito bem arrumadas, as lojas ofereciam produtos de variedades para as pessoas. Eu vou ficar no meu celular, cheguei no vestir. Eu queria enviar para vocês, uma imagem disso, desse momento, né, da propagação do American Way of Life, que é o modo de vida americano. Modo de vida, então, que vendia esse sucesso. Aí. E aí vamos mandar essa primeira vez que chegou aí, ó. Não é? Como se fosse um cartaz mesmo, né? Promovendo aí a melhoria das casas, né? Dos imóveis, dos móveis. No primeiro aí tem o home, né?
Aí, ó, olha só. E as pessoas passaram a sonhar dessa forma. E o segundo depois, ó, a propaganda, né, turma, aqui, ó, estimulando o consumismo. Também tem as crianças também se arrumavam. Então o modo de vida do período de pentear o cabelo, de se vestir, de se comportar, estava associado a essa questão aí que a gente está falando de liberdade, né? Uma menina de 6 anos, ó, fazendo um permanente nos cabelos. Então foi tudo fruto de um entusiasmo e o crescimento econômico vai permitir esses investimentos aí, ó. Aqui embaixo, ó, nesses setores aqui, a indústria automobilística, ter um automóvel era sinal de prosperidade. Até hoje acho que é vendido isso, né? A gente tem, ainda mais o capitalismo, tem essa possibilidade de indicar que quem está a pé é o fracassado e quem está de carro é o bem-sucedido. Mecanização da agricultura também, o que promoveu uma produção mais acelerada, mais confortável, mas também causou desemprego. Indústria e eletrodomésticos, para facilitar a vida do cotidiano, indústria cultural e de entretenimento. E aí, nessa perspectiva dessa indústria cultural de entretenimento, a gente pode trazer aí a cultura de massa, né? A cultura de massa, que ao longo também da década de 20 vai ganhar força, vai se desenvolver bastante. E esse termo sociológico, que designa que é produção cultural em alta escala, é voltada para quê, turma? Para a satisfação do público, não é? Para a satisfação do público em geral. Então, muitos produtos da cultura de massa tinham esse objetivo de proporcionar momentos de lazer, de diversão, momentos que pudessem ser mais leves de qualquer forma, né? Então teve aí a propagação dos meios de comunicação, o rádio, que foi muito utilizado, inclusive para entretenimento, mas também para ações oficiais do governo, né, de política e tudo mais. Tivemos também aí, além do rádio, o cinema, né, como um porta-voz desse veículo de entretenimento, mas também de reflexão, de didática até, e de ensinamentos. Revistas também, jornais, havia um público fiel que teve um costume de acordar, de ter o garotinho que ia entregar o jornal cedo, né, para que pudessem estar por dentro das notícias e tudo mais. Então essa indústria cultural de entretenimento foi uma indústria que soube realmente fazer a moeda girar, a economia girar, né? E quem era da classe média alta, não podia estar fora disso, né? O rádio que é isso? O rádio é esse símbolo, né, de modernidade para a época, de transformação, que vai permitir a pessoas analfabetas acompanharem as notícias, né, já que não sabiam ler e era assim. Os estúdios de Hollywood também foram se aprimorando, né, produziam filmes já não mais assim. Claro, o gênero de cinema mudo foi bastante cultuado, principalmente como drama, né, e reflexão. A gente vem de assuntos do ano passado, por exemplo, de Charlie Chaplin, né, Tempos Modernos, que é um filme que exalta esse lado crítico da maquinização. E outras mudanças também vão estar relacionadas aí. Bancos, né, e principalmente a Bolsa de Valores de Nova York, que vai ser algo que vai ser muito importante para que as pretensões de crescimento dos Estados Unidos fossem possível. Mas assim, ainda falando um pouco dessa cultura, né,
essa cultura de massa que a gente está conversando aqui, eles usavam roupas mais ousadas do que antigamente, as músicas, não é? Músicas mais com um passo mais rápido, as pessoas possuíam hábitos que causavam espanto para as pessoas em outros tempos, naquele momento eram apenas novidades, né? Os homens jamais poderiam estar com a aparência que eu estou aqui, né? De barba, deveriam sempre estar bem barbeados, com os cabelos bem penteados, né? Com gel, bem vestidos, porque está aí uma das coisas também que as sociedades antigas, né, faziam, era se vestir muito bem, e hoje em dia não mais, né, isso acontece assim. Até no dia a dia as pessoas se vestiam bem, iam trabalhar bem arrumadas, né, se sentavam à mesa todos bem vestidos, né, com etiquetas, com educação, né. Então é uma época de transformação, de mudanças que vai vender realmente. Os Estados Unidos vai saber vender o American Way of Life, que é esse modo de vida americano, para o mundo inteiro. E também outras coisas, os bares, né, os cafés, as cervejarias, os cabarés à noite eram frequentados por homens, mulheres, né? Todo mundo procurando se divertir. Uma década realmente onde o jazz teve origem, se desenvolveu, e a comunidade norte-americana soube aproveitar bastante esse tempo aí. Alguma dúvida até aqui? Nenhuma. É um assunto já que vocês já estudaram sobre isso lá no nono ano. E acho que vocês não esqueceram disso, não, sempre tranquilinho. E o American Way of Life é um modo de vida. Eu lembro das aulas do nono ano ainda com vocês. Eu lembro dos exemplos que eu dava. Eu dava um exemplo, que o exemplo que eu dava? Por exemplo, eu lembro que falei do café da manhã, por exemplo. Lembra que eu falei? Eu lembro que eu dei esse exemplo. As famílias sentadas, reunidas, né, com a margarina lá, vendiam esse sonho americano, essa felicidade. Até que vai ter o crash aí da Bolsa em 1929. Vai ser um momento de muita incertezas, né? Vai ser um momento de muitas dúvidas. Alguém está querendo entrar na aula? Deixa eu ver aqui. Ah, não. Me parece que alguém queria entrar aqui. E aí o que acontece é que é isso que a gente estava falando, retomando, né? A dependência da Europa com relação aos Estados Unidos foi que promoveu e proporcionou que tudo isso fosse possível, não é? E todo o dinheiro, por exemplo, da indenização alemã que foi paga para a Inglaterra e para a França, foi parar nos bolsos e nos cofres dos norte-americanos. Não é porque tinham que pagar aí as dívidas de guerra. Por outro lado, também o capital para a reconstrução desses países europeus veio também dos Estados Unidos. Por isso que o tema da aula também é a crise dos anos 20, mas também o novo capitalismo. E claro que isso reforçou os laços de dependência entre esses países. Mas que depois seria quebrados porque esses países também não iam ficar a vida inteira dependendo dos Estados Unidos, né? Eles próprios conseguiram reverter essa situação, desenvolver suas indústrias novamente, que é algo que eles já tinham feito antes dos Estados Unidos, não é? Mas que devido à guerra caiu em problemas, né? Então sua agricultura foi retomada, as dívidas foram pagas, a produtividade do país crescia novamente em muitos setores, e aí todo esse crescimento acabou se tornando um crescimento que retomou as atividades, né? E aí, 29, os anos 20 vão terminar de maneira bastante melancólica. O presidente Herbert Hoover, que foi eleito em 28, né? Ele foi eleito em 28, vai pegar esse abacaxi aí nas mãos. Vai, então, acontecer o quê?
é, tudo vai ser devido à queda dos preços, né? E aí tentando evitar as dificuldades, né? Vão surgir daí do comércio, de exportação norte-americana que parou de exportar por esses motivos que a gente está falando aqui. A dependência da Europa diminuiu, então ele teve que se virar de outra forma. Então, tentando evitar essa queda dos preços, principalmente o setor agrícola, vai começar a armazenar a produção, aumentando então os preços internos dos alimentos. E aí as pessoas começaram a gastar mais. A indústria vai frear a produção. E quando isso acontece, o que vai resultar em quê? Vai resultar no aumento do desemprego. Não é? E se as pessoas estão desempregadas, elas não vão comprar. Simples assim. Não é? Então, aumentando os preços dos produtos internos, dos produtos que circulavam internamente, a indústria vai frear essa produção. Os investidores pequenos e médios vão sofrer muito mais do que os grandes empresários e produtores, né? Que estavam já habituados a injetar dinheiro na bolsa, não é? Da compra de ações, isso era muito normal, porque se tinha tanto dinheiro que podia investir em outras coisas, comprava ações, que era algo que jamais alguém pensou em ter problema, porque era algo bastante seguro, e de fato era. Então, o que aconteceu? O dinheiro que foi parar na bolsa passou a ser um dinheiro especulado, não é? E aí o quadro começou a mudar de cenário. Não é? A crise foi se desenvolvendo, se desenhando lá, o preço das ações começou a cair, começou a espencar, essa estrutura começou a ruir, não é? As pessoas corriam às pressas para tentar vender as suas ações, mas aí já era tarde, não é? Ninguém tinha mais dinheiro para comprar ações, porque as ações tornariam-se pedaços de papéis sem valor algum, para nada, não é? Então, esse foi o problema. A quebra desta bolsa de valores provocou a falência de milhares e milhares de empresas que quebraram também. Foi uma manhã turbulenta, foi um desespero, as pessoas jamais sonhavam com isso, aconteceu, pegaram elas de surpresa, né? E então os Estados Unidos aí começaram a enfrentar essa crise, de superprodução, né? E depois estoura-se e adeus, American Way of Life. Não tem mais American Way of Life. Quebra da bolsa, né? O valor da ação da Bolsa de Nova York tornou-se 2 vezes maior que a da produção, nós já falamos, né? A quebra vai ao crash, né? 24 de outubro de 1929, 16 milhões de títulos jogados no mercado sem ter pessoas interessadas em comprá-los. Quem é que ia comprar mais nada? Ninguém. Consequências, falências, desemprego em massa. Se as pessoas não têm dinheiro, não vão comprar. E quem produz precisa que as pessoas comprem. Quem não compra, se vira de outro jeito. Mas, de uma certa forma, vai precisar também aí de dinheiro para se alimentar, né, e pagar suas contas. As dívidas, então, começaram a ir às alturas, afetando a ordem liberal capitalista no mundo inteiro. Por isso que precisava repaginar. O capitalismo precisava se restabelecer, não é? Aqui, multidão em frente à Bolsa de Valores, né, em Nova York, nos Estados Unidos, durante a quebra em 29. Olha só a agonia que foi isso aqui. Imagine, né? E aí, desempregos, né? Depois, as filas e mais filas de pessoas na sopa. Como estamos vendo isso muito, não é? Se a gente liga a televisão, pessoas nas filas,
de sopa, ou desses restaurantes, né, de R$ 1 para se alimentar, porque as pessoas estão passando fome. Pessoas não, devido à pandemia do novo coronavírus aí, que está assombrando todos nós. O New Deal de Roosevelt a gente fala na próxima aula, retoma o New Deal. Não temos mais tempo. Bom, vocês têm dúvida, alguma coisa assim, para poder alguma pergunta? Deixar para vocês aí. Estão com alguma pergunta, Não, gente? nenhuma dúvida, Pedro. Tá certo. Bom, então é isso. A apostila está lá no Class. Quarta-feira a gente tem essa aula. A gente só volta com esse assunto na sexta. Sexta, né? Deixa eu ver se é sexta. Sexta-feira. Sexta-feira a gente retoma ele, né? Falar do New Deal, falar do nazifascismo. E a gente segue aí. Esta é a última semana antes do recesso. Quando a gente voltar, a gente retoma aí Segunda Guerra Mundial, já fazendo aí a conclusiva. Ô, Cleiton, Oi? você vai passar trabalho? Não, nossas atividades são atividades soltas. Inclusive a de quarta, que é importantíssima, será uma atividade para valer ponto, né? Então fiquem atentos aí. São atividades soltas, atividades que a gente está colocando, né? Teve aí o comentário da música, né? Foi a última pontuada. Vai ter outras também, vamos estar atento aí. E vai ter o Você já projeto. passou 3, se não me engano. Sim, mas vai rolar mais ainda. Meu O Deus. teste valeu 7 pontos, né? A gente aumentou um pouco o valor do teste, porque 14 questões valendo 5 migalhas de 2 décimos por questão mais complexa é complicado, né? Eu sou contra, e aí eu coloquei o teste valendo 7. Mas a ordem do teste vale 6, né? Mas a gente, de qualquer forma, estamos com atividades aí. Tem o projeto, que é com Química e Física, História, Química e Física, com a professora Luma. Já está tudo feito. Eu acho que nas próximas aulas a gente apresenta para vocês já. Antes, acho que sexta-feira a gente já apresenta aí o projeto, para vocês já irem pensando. É um projeto muito bacaninha. É a sala inteira para fazer e vale ponto para Química, Física e História. Valeu, forte abraço e até a próxima. Tchau, Cleito. Tchau, Cleiton. Tchau, um beijo, fiquem bem, gente. Se cuidem. Se for sair, usem máscara, álcool em gel. Até a próxima.